Oremos juntos. Querido Pai, nós te agradecemos por estarmos aqui mais uma vez para aprendermos mais a Tua Palavra e ouvirmos a Sua voz. Pedimos que o Senhor nos dê compreensão, que a gente possa realmente entender o que o Senhor quer dizer a nós através da Tua Palavra, que essa mesma Palavra, ó Deus, crie em nós, ó Deus, tudo que ela diz. Amém. Ó Pai, nós te agradecemos porque o Senhor tem nos ensinado a cada dia. Nos ajude a ter a fé de Jesus, Senhor, que é a única fé que vai suportar o tempo de angústia qual nunca houve, desde que existe nação até o tempo de hoje. Por isso, Pai, nós pedimos agora que nosso entendimento seja aberto e que a Tua Palavra traga luz às nossas mentes. É o que pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Bom, queridos, vamos ler o relato do livro de Gênesis, no capítulo 1, o que aconteceu no quarto dia. Quanta consolação podemos tirar de tudo isso. Gênesis 1, verso 14, diz assim: E disse Deus: haja luminares na expansão dos céus, para haver separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais e para tempos determinados, e para dias e anos. Verso 15 agora: E sejam para luminares na expansão dos céus, para iluminar a terra. E assim foi. E fez Deus os dois grandes luminares, o luminar maior para governar o dia, e o luminar menor para governar a noite, e fez as estrelas. E Deus os pôs na expansão dos céus para iluminar a terra, para governar o dia e a noite, e para fazer separação entre a luz e as trevas. E viu Deus que era bom. E foi a tarde e a manhã, o dia 4. Então vamos lá. Vamos ver alguns detalhes que esse quarto dia pode nos ajudar. Veja só. Nós vimos que no quarto dia foram os luminares. Agora, olha que coisa interessante. Se você for lá no livro de Romanos, no capítulo 10, Paulo vai falar da incredulidade dos israelitas. E quando ele começa a falar da incredulidade deles, olha o que ele fala no verso 17 e no verso 18. Ele diz assim: de sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Mas digo, porventura não ouviram? Sim, por certo. Pois por toda a terra saiu a voz deles, e as suas palavras até os confins do mundo. Aqui o que Paulo está dizendo? Ele está dizendo o seguinte, peraí, mas eles não creram, mas eles não ouviram o Evangelho? Aí ele fala, sim, eles ouviram o Evangelho. Mas para provar que eles ouviram o Evangelho, o apóstolo Paulo ele vai utilizar um salmo. Quem lembra que salmo é esse que fala assim, por toda a terra saiu a sua voz, a voz deles, e as suas palavras até os confins do mundo? Quem lembra que salmo é esse? Quem lembra? Alguém lembra? Vamos abrir, mas se alguém lembrar. Por toda a terra se faz ouvir a sua voz. Salmo 19. Isso. Salmo 19. Vamos dar uma olhadinha aqui, vamos abrir juntos. Salmo capítulo 19. Salmo capítulo 19. Então vamos ver as palavras que o apóstolo usa para provar que aqueles homens ouviram o Evangelho. São as palavras do Salmo 19. Então como é que ele tem certeza de que aqueles homens, mesmo sendo incrédulos, não vão ter desculpas no juízo? Olha o Salmo 19, verso 1. Os céus declaram a glória de Deus, e o firmamento anuncia a obra de suas mãos. Um dia faz declaração a outro dia. E uma noite mostra sabedoria a outra noite. Não há linguagem nem fala, onde não se ouça a sua voz. A sua linha se estende por toda a terra, e as suas palavras até o fim do mundo. Neles pôs uma tenda para o sol, o qual é como um noivo que sai do seu tálamo, e se alegra como um herói a correr o seu caminho. A sua saída é desde a extremidade dos céus e o seu curso até a outra extremidade da terra, e nada se esconde ao seu calor. Então olha que interessante, né? É exatamente esse verso, ele tira um verso do Salmo 19, e o Salmo 19 diz que os céus proclamam a glória de Deus. Como que o céu proclama a glória de Deus? Como é que eu posso olhar para o céu e ver a glória de Deus no céu? Talvez você diga assim, porque o céu é azul, e azul vai lembrar a justiça de Cristo. Isso é também, mas nós vamos ver mais coisas sobre isso hoje.
Então, eu espero que pela graça de Deus hoje, como é sábado, você possa olhar para o céu hoje e ver a glória de Deus também. Vamos lá. Primeiro, a página 44 do nosso livro base que estamos utilizando essa semana, que é o Evangelho na Criação, a página 44 diz assim: os céus, portanto, realmente pregam mais ampla e poderosamente o Evangelho. Observemos alguns pontos da palavra para que, doravante, ou seja, de agora em diante, possamos ler mais prontamente a linguagem dos céus. Os céus declaram a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras de suas mãos. Agora, junte isso a uma declaração sobre o homem. Olha que interessante. Efésios capítulo 2, versículo 10. Se você quiser anotar na sua Bíblia aí. Olha o que Efésios 2,10 diz sobre o homem. Olha que interessante. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. O que isso tem a ver com o que a gente leu no Salmo 19? É o seguinte: no quarto dia Deus fez o sol, a lua e as estrelas, e colocou no firmamento, não foi? Mas Deus fez isso como? Vamos ler aqui em Colossenses, capítulo 1. Colossenses, capítulo 1. Colossenses 1, verso 16. Porque nele foram criadas todas as coisas, que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por ele e... Agora repare o seguinte: então tudo que foi criado nele, em Cristo. Então o sol, a lua e as estrelas foram criados como? Em Cristo. Porque foi por meio de Cristo que tudo foi criado. Então, se você vê que o sol até hoje faz o seu percurso, e você vê que o sol até hoje traz o seu calor, e isso foi feito no início mediante quem? Cristo. Mas você também e eu, a Bíblia diz que somos feitura dele. Criados em quem? Em Cristo. Assim como o sol, a lua e as estrelas. Eu e você fomos criados em Cristo. Para quê? Para as boas obras. Então, quando Deus criou o sol, a lua e as estrelas, Ele delimitou um curso para eles. E o que eles fazem? Simplesmente, eles se submetem. Deus falou e eles se submetem à palavra, e até hoje o sol continua o seu percurso e traz o seu calor de acordo com o que Deus falou no início. Da mesma forma, nós fomos criados em Cristo para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Então, Deus já tinha preparado para o sol o seu caminho, e até hoje o sol se submete ao que Deus falou. Da mesma forma, nós, em Cristo Jesus, Deus já preparou as boas obras em nós. O que Deus quer é que a gente permita que aquela palavra que faz com que o sol até hoje siga o seu percurso, que essa mesma palavra em nós opere o nosso caminho. Agora veja só. A mesma linguagem que é usada sobre nós é usada sobre os céus. Ambas são obras suas e ambas são criadas em Cristo, desde que nos rendamos a Ele. Isso, para o que fomos criados, são as boas obras, pelas quais devemos glorificar nosso Pai que está nos céus. Portanto, se tivermos as boas obras, nós, assim como os céus, declaramos a glória de Deus. Os céus fazem a obra que Deus designou para eles. Fazem-na porque estão perfeitamente sujeitos à sua vontade. Então, se estivermos sujeitos a Ele, faremos a obra que Ele designou para nós. E essa obra o glorifica, porque Ele é que faz a obra em nós. Veja como isso é interessante, isso mostra como o pecado é terrível. Deus chegou para o mar e disse assim: mar, você vai até aqui, daqui você não passa. O mar obedece. Deus disse para o sol: seu lugar é aí, a lua, seu lugar é aqui, cada um de vocês vai ter o seu caminho, as estrelas da mesma forma. Quando Deus criou o homem, aí Deus falou assim: não comerás dessa árvore. E o que o homem fez? Comeu. Então veja que extrema malignidade, que toda a criação até hoje permite que a palavra opere, ou seja, simplesmente se submete àquilo, a palavra falou, e eles até hoje o sol segue a seu curso, e o homem foi o único que não permitiu que a palavra operasse. O único. Então o pecado você vê que consiste em quê? Deus falar e você não permitir que a palavra opere em você. Porque se você permitir que a palavra opere em você,
Assim como até hoje você pode ver, olhar para o céu e ver que até hoje o sol segue o seu curso, desde o Gênesis, você vai perceber que você também vai glorificar a Deus, assim como o sol glorifica a Deus. E amém por isso. Veja só. A existência dos céus é uma garantia de que Deus não se esqueceu de suas promessas de misericórdia aos homens. O 31º capítulo do profeta Jeremias está cheio das grandíssimas e preciosas promessas ao seu povo. Eu coloquei aqui, mas se você quiser abrir Jeremias capítulo 31, para você ler e anotar na sua Bíblia, nós vamos ver a relação entre os céus, o sol, a lua e as estrelas, com as promessas de Deus para mim e para você. Veja só. 2 Pedro 1,4, que fala que pelas grandíssimas e preciosas promessas somos feitos participantes da natureza divina. 2 Pedro 1,4. Agora vamos ler Jeremias 31, verso 34 até o 36. Porque lhes perdoarei a sua maldade e nunca mais me lembrarei dos seus pecados. Então Deus está dizendo, eu vou perdoar os seus pecados. Essa é a promessa que eu dou para você. Aí ele diz, assim diz o Senhor que dá o sol para a luz do dia e as ordenanças da lua e das estrelas para a luz da noite, que agita o mar, bramando as suas ondas. O Senhor dos Exércitos é o seu nome. Olha só. Ele ordenou o sol, a lua e as estrelas. Então ele diz, se você olhar para o céu, até hoje você vai ver o sol, a lua e as estrelas. Todos os dias eles saem no seu período certo, sim ou não? E isso muda? Não, ele está todo dia ali. Alguém alguma vez aqui nessa terra vai se preocupar se o sol vai sair amanhã? Não vai, né? Porque já está tantos anos assim, não tem como me preocupar com isso, é ou não é? Então Deus diz, então da mesma forma que isso é tão certo, o fato deles saírem, aí ele diz, se falharem essas ordenanças de diante de mim, diz o Senhor, deixará também a descendência de Israel de ser uma nação diante de mim para sempre. Então Deus diz, se o sol parar de dar o seu calor, se a lua deixar de aparecer, se as estrelas não seguirem mais o seu curso, aí sim, esse povo vai deixar de ser meu. Aí sim eu não vou perdoar os seus pecados. Então quando você olha para o céu, que você vê o sol todos os dias, a lua, as estrelas, Deus está dizendo o quê? Pode ter certeza que assim como eles estão lá, eu perdoo os seus pecados. Amém. Louvado seja Deus, que coisa maravilhosa. Deus nos dá essa certeza. Então você duvida que o sol vai sair amanhã? Não. Então não duvide que Deus perdoa os seus pecados. Enquanto o sol, a lua e as estrelas cumprirem o seu trabalho regularmente, os filhos dos homens podem encontrar a misericórdia do Senhor. Eles podem vir a Ele e encontrar perdão, paz e justiça. E agora tem um detalhe aqui, sobre o juramento de Deus. Bom, ficou claro até hoje que o que a palavra de Deus fala, ela mesma cria, sim ou não? Então veja, isso já é um consolo gigantesco, porque vocês sabem que se Deus falou aquilo, acontece. Só que Deus ainda fez uma coisa assim, muito espetacular, que realmente, quando eu entendi isso, eu falei assim, gente, por que ele fez isso, né? Mas Deus é tão maravilhoso que ele fez um juramento. Não precisava fazer isso, mas ele fez. E é isso que é muito impressionante. Por quê? Vamos abrir o livro de Hebreus, capítulo 6. Hebreus, capítulo 6, verso 13, diz assim, porque quando Deus fez a promessa a Abraão, como não tinha outro maior por quem jurasse, jurou por quem? Pronto, primeiro ponto aqui. Deus fez uma promessa para Abraão. Deus disse, Abraão, está vendo aquelas estrelas ali? Assim será a sua descendência. Também ele falou, você vai herdar a terra. Pronto. Precisava de mais alguma coisa? Se Deus já falou, a palavra por si só já iria operar aquilo? E a Bíblia diz que quando Deus falou, o que Abraão fez? Creu. Pronto. Então não precisava de mais nada. Se a palavra já operava e Abraão já acreditava, não precisava de mais nada. Mas Deus é tão impressionante que ainda a palavra dele sendo criativa e Abraão já tendo acreditado na palavra, ele ainda quis fazer uma coisa ainda mais profunda que eu falei assim, gente, como assim? Olha o que ele quis fazer, verso 14, verso 13, ele jurou por ele mesmo, ou seja, pela vida dele próprio. Deus jurou por ele mesmo, olha o verso 14, dizendo, certamente abençoando-te abençoarei e multiplicando-te multiplicarei. E assim, esperando com paciência, alcançou a promessa. Porque os homens certamente juram por alguém superior a eles, e o juramento para confirmação é para eles o fim de toda contenda. Por isso, querendo Deus
mostrar mais abundantemente a imutabilidade do seu conselho aos herdeiros da promessa, se interpôs com juramento, para que por duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, tenhamos a firme consolação, nós, os que pomos nosso refúgio em reter a esperança proposta. Queridos, isso aqui é muito profundo, olha só. Primeiro, Deus não precisava fazer mais nada, ele já tinha falado. Então, a palavra é criativa, então ele já falou, aquilo vai acontecer. E Abraão já tinha acreditado, mas mesmo depois de ele já ter dado a palavra que é criativa e Abraão já acreditado, ele falou assim, ó, eu juro pela minha vida que eu vou cumprir isso. Ele coloca a vida dele próprio em jogo. Para que não precisava? Mas para que você entenda que ele está completamente disposto, ele está dizendo assim, ó, não tem como isso não se cumprir. Não tem como eu não te perdoar, não tem como eu não te dar justiça, não tem como eu não transformar você em imagem e semelhança de Cristo. E se eu não fizer isso, eu coloco minha vida em jogo, eu coloco minha vida em xeque. Precisava fazer isso? Mas ele colocou a vida dele em xeque para a sua justificação e para a sua santificação. Assim, é impossível você não se tornar santo. Se você não se tornar santo, crendo na minha palavra, então eu vou junto com você. Eu coloco minha vida em jogo. Por isso que Jeremias também no capítulo 14 falou assim, Senhor, não abates o trono da tua glória. Porque ele penhorou a vida dele para que você acreditasse que realmente, assim como você vê o sol, a luz e as estrelas todo dia, você vai se tornar santo como ele é santo. Isso é muito maravilhoso. Então, além da palavra já ser criativa, você pensa o seguinte, ó, se você, crendo na palavra dele, não for santificado, não for justificado, quem perde mais? Quem perde mais? Deus. Você ou o próprio Deus? Deus. Você percebe que se Deus deixasse de cumprir a promessa, todo o universo entraria em colapso, porque o próprio Deus perderia a vida dele, porque ele mesmo disse, eu juro por mim mesmo. E se ele perde a vida dele, a criação pode ter vida? Não, porque a criação foi criada nele. Então, se Deus deixasse de cumprir a promessa para qualquer pessoa, a mínima pessoa que fosse, nem o sol, nem a lua, nem a estrela, nem nada existiria. Então, se eu posso sair aqui nesse momento e olhar para o sol e vejo as nuvens e vejo tudo isso, isso é um sinal de que Deus nunca falhou a promessa para ninguém. Você percebe isso? Se a criação ainda existe, é porque a palavra continua firme. Então, e também significa que se você já pediu perdão dos seus pecados, significa que você está perdoado. Porque se você não estivesse perdoado, se você realmente creu, nada disso existiria. Uau! Olha só, primeiro, observe duas coisas, página 46. Este juramento e promessa foram dados por nossa causa. Como é que eu sei que foi dado por minha causa? Porque Abraão não precisava daquele juramento, porque ele já tinha acreditado, sim ou não? Ele já tinha acreditado. Deus não precisava fazer um juramento para ele se ele já tinha acreditado. Abraão não precisava que Deus confirmasse a promessa com o juramento, pois já havia demonstrado cabalmente que creu na simples palavra do Senhor. Mas Deus deu o juramento para que possamos ter nossa fé em sua palavra fortalecida. O juramento e a promessa referem-se ao perdão dos pecados e todas as bênçãos que Cristo, como nosso sumo sacerdote, garante para nós. Eles são para nosso consolo e encorajamento quando pedimos refúgio em Cristo. Deus sabia que a palavra já era suficiente, mas Deus também sabia que haveriam pessoas que, mesmo ele empenhando a palavra dele, ainda assim seriam incrédulas. Ele falou assim, ó, você não acredita na minha palavra? Então eu coloco minha vida em jogo. Tinha como colocar alguma coisa além disso? Não tem como. Ele colocou a própria vida dele, dizendo assim, ó, eu não falei que eu vou fazer isso com você? Pronto. Pela minha vida eu juro. Você consegue então ter uma âncora firme nisso? Consegue sim ou não? Amém. Tenha isso. Acredite. Se você está orando por alguém, ou se você está orando por algum motivo, se você encontrou na Bíblia alguma promessa para isso, creia que Deus vai cumprir essa promessa, porque Ele colocou a vida dele em jogo. Ele colocou o trono dele em jogo. Ele colocou a criação em jogo. Por minha causa. Deus é muito maravilhoso. Amém. Portanto, quando vamos a Cristo por misericórdia e graça para ajuda em tempo de necessidade, temos a garantia de antemão pela promessa de Deus, apoiada por seu juramento, de que teremos as coisas que pedimos. Agora vamos parar e pensar por um momento o que isso significa. O juramento de Deus é realmente uma garantia de sua própria existência. Ele jurou por si mesmo. Ele assim declarou que sua vida estará perdida se sua promessa falhar. Suas promessas são tão duradouras quanto ele mesmo. É pela palavra do seu poder que todas as coisas são mantidas. Da existência de Deus depende a existência dos céus e da terra,
mas ele comprometeu sua própria existência com o cumprimento de suas promessas. Portanto, a existência dos céus, sim, de todo o universo, depende do cumprimento das promessas de Deus aos crentes pecadores. Você consegue perceber a profundidade disso? Mas o sol, a lua e as estrelas ainda ocupam seus lugares nos céus como prova de que Deus nunca falhou com uma única alma que colocou sua confiança nele. E como uma garantia de que suas misericórdias não falham. A fidelidade dele, portanto, está nos céus. Se nós deixássemos o sol, lua e estrelas contar essa história para nós, toda vez que os vemos, viveríamos vidas melhores e o desânimo seria uma coisa desconhecida. O sol já foi testemunha de coisas que a gente não foi. Por exemplo, o sol foi testemunha de Cristo pendendo sobre a cruz. Foi ou não foi? E naquele hino fronte ensanguentado, ele diz: os meus pecados vis causaram o que ao nosso mestre? Quem lembra desse hino? Ó fronte ensanguentada. Ó fronte ensanguentada, em sofrimento e dor, cruel coroa fere tua fronte, ó Salvador. Quem lembra o resto? A turba escarnece de sua condição. Ferir no coração. O que mais? Sem luz estão os teus olhos, não brilham mais assim. Porque, Senhor, se apagam, ó sim, vencer por mim. E aí depois ele diz o que mais? Olha só, quão grandes sofrimentos os meus pecados vis causaram ao meu mestre, que o sol brilhar não quis. Então, naquele dia que Jesus estava pendendo sobre a cruz, o sol deu o seu brilho? Não. O sol quis sair dali. Então o sol foi testemunha disso. Mas depois o sol voltou a brilhar? E se voltou a brilhar, isso é uma garantia de quê? De que a promessa continua de pé. A promessa continua de pé. Olha o que o Espírito Profecia diz no manuscrito 6, de 1889, diz assim, ó: Cristo nunca falhou a um crente em sua hora de combate. O crente tem de reclamar a promessa e enfrentar o inimigo em nome do Senhor, e ele desconhecerá qualquer coisa semelhante a fracasso. Amém. Que isso? Caminho a Cristo, página 111, diz assim, ó: Deus nos convida a verificar por nós mesmos a veracidade de sua palavra, a fidelidade de suas promessas. Ele nos convida: provai e vede que o Senhor é bom. Em lugar de confiar nas palavras de outros, devemos provar por nós mesmos. Ele afirma: pedi e recebereis. Suas promessas serão cumpridas. Nunca falharam. Isso jamais acontecerá. E à medida que nos aproximamos mais de Jesus e nos regozijamos na plenitude de seu amor, nossas dúvidas e obscuridades hão de desaparecer ante a luz de sua presença. Abra, por favor, Salmo 84, verso 11. Porque o Senhor Deus é o quê? O sol e escudo. O Senhor dará graça e glória. Não retirará bem algum aos que andam na retidão. Olha a linguagem que as Escrituras dizem. O nosso Deus, ele é um sol e escudo. Por que isso? E logo depois que fala que ele é um sol, diz que ele vai dar o quê? Graça e glória. O que isso tem a ver com o fato de ele ser sol? Olha como as coisas vão fazer todo sentido. Veja só, Deus é sol e escudo. Veja só nesse livro Evangelho da Criação, nós vamos abrir outros versos da Bíblia para você ver como isso vai fazer tanto sentido. Como o sol dá luz e calor à terra, assim o Senhor é a luz dos homens e os aquece por sua graça. O sol dá a luz, e luz é vida. Lembra que João fala? Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Como as plantas se voltam para o sol, quem não notou uma planta crescendo em um porão escuro? Sua vida é muito fraca. Na escuridão está quase morta, mas faça-se uma abertura para que um raio de luz possa brilhar completamente e imediatamente reviva.
ela começará a crescer na direção da luz. Sem a luz que o sol fornece para a terra, não haveria vida vegetal, nem vida animal também. Assim como o sol, com sua luz, dá vida física às plantas, assim Deus dá vida espiritual, a única vida real ao seu povo. A vida de Cristo é a luz do mundo. Como o carvalho armazena o calor do sol, então aquele que vive na luz de Deus armazena essa luz que é sua vida. Essa luz e vida, que são a vida e o crescimento do cristão, devem ser dadas para a iluminação e calor dos outros. Ele fala uma coisa que eu não coloquei aqui no slide, mas ele fala uma coisa muito interessante, que ele diz o seguinte, olha a diferença entre, por exemplo, um milho e um carvalho. Todos sabem o que é um carvalho, né? Uma árvore. Ou então um jequitibá, ou então uma árvore de lixia ou uma frutífera. Olha a diferença entre o milho e uma árvore perene, uma árvore que dura lá seus 300 anos. O milho, ele vai aproveitar a luz do sol? Vai ou não vai? Vai. Mas quem vai aproveitar mais a luz do sol ao longo do tempo? O milho ou o carvalho? O carvalho vai precisar de muito mais energia vinda do sol, porque ele vai crescer muito mais, sim ou não? Então ele vai ter que fazer fotossíntese ali, e aquela luz solar ele vai ter que ter muita luz solar. É ou não é? Então veja, se você for jogar isso para a vida cristã, então será que é o seguinte, peraí, o milho dura quanto tempo para você? Eu plantei milho hoje. E quanto tempo eu colho milho? 3 a 4 meses. Mas uma árvore gigantesca, para eu começar a ver ela realmente frondosa ali, vai demorar quanto tempo? 15, 20, 30 anos, talvez, depende da árvore. Então quer dizer, por essa analogia, que se o milho, é pequenininho, então ele cresceu mais rápido, então quer dizer que para eu absorver cada vez mais a luz do sol, para eu absorver cada vez mais a luz de Deus, vai demorar todo esse tempo como é com a árvore? Não. A vida cristã, olha que coisa linda isso aqui para mim foi muito poderoso. Olha só o que ele vai dizer na página 48. Alguém pode dizer que para alcançar isso completamente, deveria ser que o cristão do mais lento crescimento deveria ter o máximo da vida de Deus para viver. Mas não se esqueça que o justo vive pela fé. A vida do cristão não se mede pelos anos, mas pela fé manifestada. Quanto mais fé, que significa humildade e confiança, mais da vida de Deus é assimilado. E quanto mais a vida for assimilada, mais será dada aos outros, porque a vida de Deus não pode ser escondida. Ninguém pode edificar uma cidade, ninguém pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. O que isso significa? Então, a vida cristã, o crescimento na graça, não é porque eu sou da igreja há mais de 10 anos. Porque o Espírito Santo diz que aqueles que virão na hora final, eles terão que aprender em meses o que nós estamos aprendendo em anos. Mas eles vão corresponder exatamente àqueles que já estavam antes da igreja. Ou seja, a vida cristã não é sobre quantos anos eu sou da igreja, mas sim quanto eu já abri a janela da minha alma para que os raios do sol da justiça entrassem em mim. Quanto mais eu estou apto, deixa a luz do céu entrar, abre pois o coração de par em par. Quanto mais eu abro as janelas da minha alma para que os raios do sol da justiça penetrem, mais da luz de Deus eu vou ter e mais eu vou crescer. Então não é tempo de igreja, mas sim o quanto eu abro a minha alma para os raios do sol da justiça. Amém. Se diariamente eu dou tempo para Cristo, eu dou tempo para a palavra, meus pensamentos são voltados para o céu, eu estou continuamente recebendo a luz e o calor de Cristo, e eu me tornarei uma árvore de justiça em pouco tempo. Amém por isso? Amém. Salmo 84, 11 que a gente leu, porque o Senhor Deus é sol e escudo, e o Senhor dará graça e glória. Por que ele falou isso no final, depois que ele chamou Deus de sol e escudo? Veja só, de que adianta o Senhor nos falar de glória? O que nós sabemos sobre isso? Ora, temos isso diante de nós todos os dias. Os céus declaram a glória de Deus, e o firmamento anuncia a obra de suas mãos. Ainda mais claramente o salmista explica com essas palavras: Ó Senhor, Senhor nosso, quão admirável é o teu nome em toda a terra, pois puseste a tua glória sobre os céus. Os céus declaram a glória. Olha só, a glória do sol, quando brilha em sua força,
é apenas a glória refletida do Senhor. A glória em que Deus habita, a luz que nenhum homem pode se aproximar, é parcialmente revelada no firmamento. Então, é verdade no sentido mais literal que Cristo, o grande Criador, é a luz do mundo. Essa força da luz do sol, que você não consegue ficar olhando para lá durante muito tempo, na verdade, é um reflexo pequeno daquela glória que é inacessível no céu. Então, quando você olha diariamente a luz do sol, na verdade você está enxergando de forma pálida o quê? A luz que rodeia o trono. Todo dia a gente vê a glória de Deus. Só que muita gente não percebe que ali é uma glória refletida do trono. Porque é tão normal para a gente já nasceu, já tinha sol. É ou não é? A gente ora muitas vezes dessa forma. Agora veja só. A oração inspirada por nós é para que possamos ser queridos. Eu faço questão de abrir isso aqui. Vamos abrir Colossenses capítulo 1. Isso eu faço questão de ler isso aqui com vocês. Colossenses capítulo 1. O Espírito Profecia fala que essa é uma das orações mais... Eu esqueci a palavra que ela usa, mas é como se fosse assim. Essa é uma das orações mais abarcantes, mais profundas e mais incríveis que já foram relatadas, que é Colossenses 1. Ela fala que essa oração é profundíssima e ela diz que tudo que foi orado aqui pode acontecer em nossa vida. Agora veja a força dessa oração, que coisa incrível. Colossenses capítulo 1. Olha a oração que o apóstolo faz pelos Colossenses. E nós cremos que a palavra de Deus é Deus falando conosco, então aqui é Cristo intercedendo por nós. Veja só o que é que ele ora por nós. Ó. Colossenses 1, verso 9. Por essa razão nós também, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios do conhecimento da sua vontade em toda sabedoria e inteligência espiritual. Primeira coisa, olha o que ele pede. Que você seja cheio do conhecimento da sua vontade em toda sabedoria e inteligência espiritual, para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo. Isso não é maravilhoso? Agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Aí verso 11. Fortalecidos em todo o poder, segundo a força da sua glória. Uau! Em toda a paciência e longanimidade com gozo. Então, ele pede para que você seja corroborado em toda a fortaleza, segundo a força da sua glória. Se você quer entender mais ou menos o que ele está pedindo aqui, olhe para a força do sol, olha a glória que o sol exibe. Ele diz, essa glória que ele manifesta é exatamente essa glória e com mais força ainda que ele quer manifestar em você. Então quando ele fala assim, ó, vós sois a luz do mundo, ele está dizendo o quê? Eu quero que a minha glória esteja em você de tal forma que o mundo contemple a luz em você. Aí volta aquele verso que a irmã leu ontem, Isaías 60. Olha só como as coisas fazem sentido quando ele fala assim, ó, desponte, resplandece, porque vem a tua luz. Porque o Senhor Deus é sol escuro. Ele diz, e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. Porque eis que as trevas cobriram a terra e a escuridão os povos, mas sobre ti aparece resplendente o Senhor e a sua glória se verá sobre ti. Então, o mundo está em trevas, mas sobre você, assim como quando chega de madrugada, quando o sol começa a se levantar e dissipa as trevas, sobre você, Deus quer fazer a mesma coisa. Você consegue enxergar que o mundo hoje está em trevas? Mas Deus escolheu você para ser a luz. Ele escolheu você para levar a mensagem do terceiro ano. Ele escolheu você para que a glória dele se veja em você. Observe que a Bíblia fala assim, ó, a sua glória se verá, ou seja, os outros vão ver. Não é você que tem que ver a glória em você mesmo, mas os outros vão ver Cristo refletido em você. Esse é o mistério do Evangelho. E é isso que Deus todos os dias mostra para a gente no céu. O céu proclama isso para você. O sol simplesmente permite que a palavra de Deus esteja operando nele todos os dias. E não tem há alguma pessoa na terra que não sente o calor do sol? Não. E da mesma forma que Deus coloca a glória dele no sol, Deus quer colocar a glória sobre você. E se a glória de Deus estiver em nós como um povo, vai ter alguma pessoa nessa terra que não vai ouvir o Evangelho? Por isso que esse Evangelho vai ser pregado em todo o mundo. Mas antes disso acontecer, o povo de Deus tem que refletir a glória de Deus. Assim como o sol faz. E o sol lança o seu raio sobre toda a terra.
Olha só. Contemplar a glória do sol. Olha que coisa interessante. Ao contemplarmos a glória do sol ou dos céus quando eles estão cravejados de estrelas e a lua está cheia, nós podemos nos lembrar que eles, em seu esplendor, estão declarando a glória de Deus e, portanto, estão falando da plenitude e poder da sua graça, que abundantemente é derramada sobre nós por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador. Agora eu quero falar sobre as estrelas. Olha o Daniel capítulo 12. Bom, esse tema que nós estamos tratando aqui é a realidade das imperfeições. E nós vimos ontem muito claramente que o povo é erva. Você viu claramente as nossas imperfeições, que não podemos fazer absolutamente nada por nós mesmos. Mas o outro tema é a operação do Espírito Santo. E o Espírito opera por meio da palavra. Então, isso se resume na justiça de Cristo. Então, cada dia que nós estamos estudando aqui, estamos estudando a justiça de Cristo. Como ela se manifesta na vida da pessoa. Mas se você entender tudo isso que nós estamos falando, e você for levar para as pessoas, olha só o que Deus fala em Daniel capítulo 12, verso 3. Daniel 12, verso 3. Daniel 12, verso 3. Diz assim, ó, os que forem sábios, pois, resplandecerão como o fulgor do firmamento, e os que a muitos ensinam a justiça, como as estrelas, eternamente. Então, olha o que a Bíblia está dizendo. Aqueles que vão ensinar sobre a justiça, que justiça? A justiça de Cristo. Essas pessoas vão reluzir como o quê? Com as estrelas eternamente. Então, todas as noites que você olhar para o céu, que você olhar para as estrelas, lembre-se da justiça de Cristo. Porque o próprio Deus fez isso. Quando ele chamou Abraão para justificar Abraão pela fé, Deus mandou Abraão olhar para onde? As estrelas. E a Bíblia fala que quando Abraão creu na palavra do Senhor, isso lhe foi imputado por justiça. Então, todas as noites, os céus proclamam, dizendo assim, Deus ainda justifica pecadores. Toda noite. Você quer saber se a porta da graça ainda está aberta para você? Olha as estrelas ali. Deus está dizendo para você, olha, ainda existe graça. Ainda há luz. Ainda há para você esperança. A glória das estrelas nas quais brilharão para sempre e sempre será apenas o brilho da graça com a qual em sua vida mortal eles foram preenchidos pela habitação de Cristo. Quando falamos em fé, olha isso, coisa maravilhosa. Caminho a Cristo, página 63. O sol, a lua e as estrelas, até hoje eles andam em seu curso porque a palavra de Deus opera neles e eles se submetem à palavra. E olha o que Ellen White fala na página 63 do Caminho a Cristo. Quando falamos em fé, devemos ter presente uma distinção. Existe uma espécie de crença que é inteiramente diversa da fé. A existência e o poder de Deus, a veracidade de sua palavra, são fatos que mesmo Satanás e seus exércitos não podem sinceramente negar. Diz a Bíblia que também os demônios creem e estremecem, mas isso não é fé. Onde existe não só a crença na palavra de Deus, mas também uma submissão à sua vontade, onde o coração se lhe acha rendido e as afeições nele concentradas, aí existe fé. A fé que opera por amor e purifica a alma. Por esta fé, o coração é renovado à imagem de Deus. Ou seja, fé não é só você dizer que acredita na Bíblia, porque Satanás também acredita. Mas é você se render, assim como o sol, a lua, as estrelas, toda a criação faz. Deus falou e eles permitem que a palavra opere até hoje. Então, se Deus está dizendo aquilo para você, você vai memorizar aquilo e vai dizer, não, isso é a verdade, Senhor. Eu creio, Senhor, que o Senhor opera isso em mim. E você vai se lembrar disso sempre. E você vai permitir que essa palavra, e você vai viver a sua vida baseada no que está escrito. Isso é fé. Você se submeteu, se rendeu a Ele. Satanás não faz isso. Mas Cristo fez isso. E você deve fazer isso. E se você fizer isso, essa é a verdadeira fé. Aí eu quero finalizar também falando sobre 2 Coríntios 3. Nosso Deus é o quê? Sol e escudo. Olha a linguagem, então, que 2 Coríntios 3 vai dizer. Nós vimos que o sol reflete a glória, os céus proclamam a glória de Deus. Mas olha o que a Bíblia fala da gente. Olha que coisa linda. 2 Coríntios capítulo 3, verso 18. Mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados
de glória em glória, na mesma imagem como pelo Espírito do Senhor. Veja só, a glória de Deus, ele comenta isso no livro também. Veja só, hoje, o que significa a glória de Deus? Quando eu falo assim, a glória de Deus. A glória de Deus é a bondade de Deus, é o caráter de Deus. Tem até no livro Maior Discurso de Cristo, acho que na página 31 fala isso. Que a glória de Deus é o seu caráter. Quando Moisés estava ali no monte, ele falou assim, Senhor, rogo-te que me mostres a tua glória. Qual foi a resposta de Deus para Moisés? Farei passar diante de ti a minha bondade. Então a glória de Deus é a sua bondade. Então toda a terra está cheia da sua bondade. Mas no Éden, quando Adão e Eva pecaram, olha o que Romanos 3:23 fala. Porque todos pecaram e carecem da glória de Deus. E a glória de Deus é a sua bondade. Então todos carecem dessa glória. Porém, essa mesma glória, através do Espírito Santo, através do poder do Evangelho, essa mesma glória vai sendo agora trazida de volta a nós, de glória em glória. Então o Espírito Santo, habitando em nós por meio da palavra, vai acrescentando glória em você, até você chegar ao ponto de refletir a luz máxima do Senhor. Por isso, que olha que a bênção sacerdotal, é com essas palavras. Olha só, em vista do poder transformador da glória de Deus, quão rica é a bênção pronunciada sobre os filhos de Israel. Olha como a bênção diz, ó, número 6:24-26, ó. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti. Por que isso? Esse é o brilho da glória de Deus na face de Jesus, como disse o Coríntios 4. Então, Deus é sol e escudo. E assim como o sol faz com que os seus raios penetrem na planta, você vê que nós somos como a erva, nós precisamos também dos raios desse sol, que é Deus. Deus é sol. Malaquias 4:2 fala que ele é o sol da justiça. Então a Bíblia fala que o Senhor resplandeça o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Então o brilho da glória de Deus é conhecer a Deus face a face. É possível conhecer a Deus face a face como um amigo? Sim. Basta você pegar a sua Bíblia e estudar. E você vai conhecer a Deus face a face. E aí ele finaliza no Salmo 89, verso 15 e 17. Bem-aventurado o povo que conhece o som alegre. Andará ao Senhor na luz da tua face. Em teu nome se alegrará todo o dia, e na tua justiça se exaltará. Pois tu és a glória da sua força, e no teu favor será exaltado o nosso poder. Tem uma visão da irmã White que ela fala assim, ó, que ela viu o servo de Deus resplandecendo o seu rosto de santa consagração. Ou seja, assim como Moisés desceu do monte, mas a Bíblia fala que Moisés não sabia que o rosto dele estava brilhando. Mas de tanto estar na presença imediata de Deus ali, naturalmente o rosto de Moisés passou a brilhar, porque os raios do sol da justiça penetraram em Moisés, e Moisés agora era um receptáculo dessa luz, e a luz agora começou a irradiar de Moisés. E é isso que ele quer fazer comigo e com você. Amém. E aí, por fim, olha o que a gente fala também na meditação Exaltai, 25 de abril. Olha o que ela diz. Sede fervorosos, sede resolutos, apresentai a promessa de Deus e crede então, sem qualquer dúvida. Não espereis sentir emoções especiais antes de pensar que o Senhor responde. Não indiqueis alguma forma especial pela qual o Senhor tenha de atuar em vosso favor, antes de crer que recebereis aquilo que lhe pedis. Mas acreditai em sua palavra e deixai toda a questão nas mãos do Senhor, com plena fé de que vossa oração será atendida, e a resposta virá na própria ocasião, e justamente da maneira que vosso Pai Celestial vê que é para vosso bem, e viver então de acordo com as vossas orações. Então não diga a Deus, Senhor, faça assim, 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 assim. Não. Apresente a promessa. Não diga a Deus, ó Senhor, faça dessa forma assim, porque se não for assim eu não acredito. Não. Senhor, o Senhor prometeu, está escrito isso, isso e isso. E agora deixe Ele resolver. Só apresente a promessa. Então, por exemplo, eu quero fazer parte do Alto Clamor, eu quero fazer parte dos 144 mil, eu quero dar a mensagem para o mundo inteiro. Bom, faça o seguinte, apresente a promessa. Aquela que a gente acabou de citar. Dispõe-te, resplandece, porque vem a tua luz e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. No livro A Mensagem do Terceiro Anjo, a Deus fala assim,
todo aquele que reivindicar essa luz e essa glória que está escrito em Isaías 60 vai receber. Eu tenho feito isso desde então. Eu tenho clamado essa promessa. Eu não sei como que Deus vai me usar. Eu não sei onde Ele vai me levar. Ó, Deus já me trouxe aqui no Congresso. Mas eu não sei para onde Ele vai me levar depois. Mas eu só tenho clamado, Senhor, está escrito. Essa é a promessa, essa é a palavra. Então o Senhor vai me usar como luz e glória aqui nesse mundo. Pronto. Eu não preciso dizer para Ele, Senhor, eu quero pregar para grandes multidões. Não. Porque Jesus pregou com tanto fervor, com tanta intensidade para uma mulher em um poço. Mas Ele pregou o mesmo evangelho que Ele pregou para aqueles 5.000. Então, a forma como Ele vai te usar, Ele que vai dizer. Você tem que apresentar a promessa. E Ele vai agir de acordo com a palavra dEle. Pronto. O sol diz, Senhor, por favor, deixa eu... Ah, Senhor, já tem tanto tempo que eu estou indo para lá e para cá, eu acho que o Senhor já se esqueceu de mim. Deixa, ó, vou fazer essa rota aqui hoje, Senhor. Me faça fazer essa rota. Se eu souber que o Senhor me fez essa rota, eu sei que o Senhor continua comigo. Não. Para que isso? Não já disse? Deus já me disse, ó, você vai servir como luz e pronto. Pronto, acabou. Apresente a promessa e seja fervoroso. Seja fervoroso, seja resoluto. Apresente a promessa e creia sem dúvida. Não espere sentir aquela emoção. Ah, agora eu estou sentindo. Não. Fé e emoção estão distintos, tanto quanto o Oriente é distante do Ocidente. Esqueça a emoção. Olhe para a palavra. E se você acreditar em tudo isso que a palavra diz, e entender que até hoje o sol está ali, até hoje as estrelas aparecem, até hoje a lua está ali proclamando o Evangelho para você, você vai entender que da mesma forma, Deus quer pegar você e usar os raios da luz da justiça dele através de você para o mundo inteiro. E Ele vai fazer isso. Ele se propõe a fazer isso. Oremos. Pai querido, nós te agradecemos, ó Deus, a Ti, ó Pai, que está nesse momento nos céus, mas também está aqui ao lado de cada um de nós. Amém. Nós te agradecemos, ó Pai, porque o Senhor nos dá lições tão simples, Pai, que até uma criança pode entender, mas ao mesmo tempo tão profunda, Pai, que nem mesmo os mais altos doutores podem explicar por completo, Senhor. Nós te agradecemos, Jesus, porque o Senhor nos ensina através da Tua palavra e através da criação. Nós te agradecemos, Senhor, e pedimos que o Senhor abra nossos olhos para a gente poder realmente enxergar isso todos os dias. Que a gente possa olhar para o sol, para a lua e para as estrelas e perceber que eles proclamam o Evangelho para nós. Que eles nos lembrem sempre do seu amor e da sua graça. Que eles nos lembrem que há um sumo sacerdote operando em nosso favor no santuário, Senhor. Nos ajude, Senhor, a realmente enxergar nas plantas a nossa fraqueza, no sol a tua graça e a tua glória, Senhor, que está querendo ser refletida em nós. Nos ajude a enxergar isso todos os dias, Pai. Porque se a gente conseguir enxergar isso, o Senhor nunca vai sair da nossa mente, Pai. Por favor, Senhor, nos dê a mente de Cristo, Pai. Nos dê, Senhor, uma transformação completa agora, nesse exato momento, Senhor. Queremos, Pai, como um povo agora, de joelhos, clamar novamente essa promessa que está escrita. Dispõe-te, resplandece, porque vem a tua luz e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. Amém. Queremos lhe pedir, Pai, que cada pessoa que está aqui de joelhos receba essa luz e essa glória, Senhor. Que esses raios do sol da justiça refletindo em nós possam ser levados até os confins do mundo, Senhor. Também está escrito, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e me sereis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, até os confins do mundo. Amém. Que nós recebamos essa chuva serôdia nesse exato momento, Senhor. A tua palavra diz, pedir ao Senhor a chuva no tempo da chuva serôdia. Então estamos pedindo agora, porque agora é o tempo da chuva serôdia, Pai. Derrama a tua bondade sobre nós, Senhor. Conduz-nos ao arrependimento, Senhor. Livra-nos dos nossos pecados, Senhor. Perdoa nossas faltas, Pai. Está escrito, porque lhes perdoarei as suas maldades. Que assim seja em nossa vida, Senhor. Lava-nos no sangue do Cordeiro, porque está escrito que o sangue de seu Filho Jesus nos purifica de todo o pecado. Amém. Possamos agora, Pai, levantar dessa oração plenos e convictos de que a tua justiça está sobre nós. Amém. Queremos finalizar também rogando uma promessa que está escrito, mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Amém. Rogamos que essa justiça seja manifesta em nós, ó Deus, e que os raios do sol da justiça penetrem nos corações mais duros, mais gélidos, ó Pai, e que crie fervor e calor, Pai, pela tua palavra, Senhor. E que as outras pessoas possam sentir, Pai, esses raios refletidos em nós. Tudo isso nós te pedimos, e que nós sejamos árvores de justiça, plantações do Senhor, para que o Senhor seja glorificado. Por isso nós te pedimos e lhe agradecemos. Obrigado, Senhor, por nos ensinar por esse quarto dia da criação.
Continue conosco para que a gente aprenda todos os dias da criação e que seja uma verdade diária em nossa vida, Pai, essas realidades eternas. É o que lhe pedimos e agradecemos.